Em crise de novo, a Argentina pede moratória. Quer mais tempo para pagar as dívidas com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e com os credores privados, num total de 101 bilhões de dólares. Mais de 400 bilhões de reais é o câmbio de hoje. A proposta era uma bandeira da campanha da oposição peronista diante da fragorosa derrota do presidente Maurício Macri para a chapa peronista kirchnerista nas eleições primárias realizadas em 11 de agosto e da reação negativa dos mercados. O atual governo resolveu partir para a reestruturação da dívida. O novo ministro da Fazenda, Hernán Lacunça, justificou o pedido de moratória alegando problemas de liquidez em curto prazo e não dificuldades para pagar a dívida em longo prazo. Mas o problema mesmo é o fantasma da volta do peronismo. A chapa formada pelo ex-ministro Alberto Fernandes com a ex-presidente Cristina Kirchner como vice conquistou 47% dos votos contra 32% para Macri. Como a lei argentina garante a vitória no primeiro turno para quem conquistar pelo menos 45% dos votos ou 40% e uma vantagem de pelo menos 10 pontos percentuais sobre o segundo colocado, a vitória do kirchnerismo é dada como praticamente certa em 27 de outubro. A esperança do mercado era de que Macri perdesse por uma diferença menor nas primárias, que o atual presidente pudesse superar no segundo turno em 24 de novembro. Agora o presidente lançou um pacote de bondades, congelou a gasolina, tirou impostos sobre produtos da cesta básica. Mas parece que não vai haver segundo turno. A provável vitória de Alberto Fernandes aumentou sensivelmente o risco de calote de uma economia em recessão há 4 trimestres, sem expectativa de retomada do crescimento, com inflação em torno de 50% ao ano. O candidato oposicionista acusou Macri e o FMI por uma catástrofe social sobre o povo argentino. Desde as primárias, o peso perdeu 25% do valor. Até o fim do ano, a Argentina deve pagar dívidas de 10 bilhões de dólares em dólares e de 8 bilhões de dólares denominadas em pesos. Para evitar um calote, o país precisa que o FMI libere uma parcela de 5 bilhões e 300 milhões de dólares do empréstimo de 57 bilhões de dólares acertado no ano passado. A devastadora crise de 2001 ainda está viva na memória dos argentinos e causa grande inquietação. Quando a dolarização da economia entrou em colapso, causou a renúncia e a fuga espetacular do presidente Fernando de la Rúa de helicóptero da Casa Rosada em 20 de dezembro de 2001, e os conflitos deixaram 20 mortos na Praça de Maio, um calote de dívidas de 100 bilhões de dólares e 58% dos argentinos caíram abaixo da linha da pobreza. Hoje, 28% estão na miséria. Depois de 3 presidentes breves e interinos, assumiu em 2002 Eduardo Duhalde, que havia perdido a eleição para de la Rúa em 1999. Duhalde ficou no cargo até 2003, preparando a eleição vencida por Néstor Kirchner, marido de Cristina, depois que o ex-presidente Carlos Menem abandonou o segundo turno para tirar a legitimidade da vitória do adversário. Para combater a miséria, o governo argentino passou a subsidiar a energia, os transportes e os alimentos. Com a renegociação de 93% da dívida caloteada e medidas de estímulo, a Argentina voltou a crescer bem até a crise internacional de 2008, quando diminuiu a entrada de dólares no país. O governo Cristina Kirchner passou a cobrar impostos acima de 35% sobre grandes exportações de grãos, deflagrando uma greve de produtores rurais. A presidente nunca retirou os subsídios que distorciam a economia argentina, rompeu com o mercado financeiro internacional, que cobrava os 7% da dívida não renegociada, e manipulou os índices de inflação. A crise permanente levou à eleição de Macri, de centro-direita, em 2015, com a promessa de tornar a Argentina um país normal. Mas uma economia dependente de subsídios é uma economia viciada. A retirada abrupta desses subsídios e outros cortes em gastos públicos causariam um choque recessivo e inflacionário. Macri optou por uma estratégia gradual e fracassou. Não houve uma retomada forte do investimento, do crescimento e do emprego. A Argentina teve de voltar ao FMI e a economia recuou 5,8% no ano passado.
Hoje, o peso e os bônus argentinos caíram ainda mais, depois que o Banco Central limitou o acesso dos bancos ao peso argentino. 3 agências de classificação de risco rebaixaram a nota de crédito da dívida pública argentina. Desde quarta-feira, o Banco Central vendeu $1 bilhão para tentar sustentar o peso. São sinais de que, mais uma vez, os investidores perderam a confiança no governo da Argentina. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.